Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 14 e 15. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 14 diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é: a batalha é do Senhor. Amados, nós estamos dando continuidade aqui a umas ministrações aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20. Semana passada, na quarta-feira, nós falamos no versículo 12, aonde nós colocamos como tema da mensagem: os nossos olhos estão no Senhor. E nós encontramos aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas muitas lições aplicáveis nas nossas vidas para que nós venhamos a ser bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. E neste texto que nós acabamos de ler, em especial no versículo 15, nós encontramos aqui algumas citações em que nós precisamos implantá-las nos nossos corações para que possamos romper em fé. Porque a nossa caminhada é de fé em fé e de vitória em vitória. Nós não podemos de forma nenhuma nos abatermos quando surgirem as batalhas, quando surgirem as pelejas da vida. O texto, 2 Crônicas, capítulo 20, narra um confronto, uma batalha entre 3 nações contra o rei Josafá e o povo de Judá. E o encerramento, a conclusão dessa batalha, nós sabemos muito bem como foi. Mas nós precisamos meditar sim nas entrelinhas, o que aconteceu antes do encerramento deste confronto. E uma das situações nós encontramos justamente aqui no versículo 15, aonde Josafá, ele chega à conclusão de que aquela peleja, aquela batalha, aquela guerra não pertencia propriamente a ele. Sabe por quê que Josafá chegou a esta conclusão, irmãos? Sabe por quê? É porque no momento em que nós nos convertemos, a nossa vida não passa mais a ser nossa. Nós passamos a ser do Senhor. Você sabia que você não se pertence? Eu não me pertenço. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos sim, é o Senhor. No momento da conversão, nós somos tomados pelo Senhor. Nós não só recebemos o poder do Espírito, nós não só somos envolvidos pelo Espírito Santo, como também passamos a ser movidos, controlados pelo Espírito. É por isso que eu digo categoricamente que a minha, a sua, a nossa vida pertence ao Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Ele diz assim, olha: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo chegou à conclusão seguinte, que no momento da sua conversão, no momento que ele teve um encontro real com Jesus Cristo, a sua vida não só foi transformada, ele não só foi liberto, como também ele passou a pertencer
exclusivamente ao Senhor. Jesus, falando para os seus discípulos, diz: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Em outras palavras, abra mão da sua vida, renuncie tudo aquilo que você acha que é importante para você e passa a viver a vida que eu escolhi para você. Esta é a essência do cristianismo. A nossa vida não faz sentido se nós não vivemos em função do Senhor. E é justamente por isso que eu disse para vocês que a nossa vida é de Deus. Mas aqui no texto nós encontramos algumas citações bem interessantes. Vamos falar rapidamente sobre elas. Olha só o que as palavras que Josafá e o povo de Judá ouviram da parte do Senhor. A primeira palavra foi: não temas. Para os lírios do campo, ele faz uma comparação interessante, que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Aí Jesus diz: se o Pai cuidou e cuida deles, muito mais de vós, que sois os seus filhos. Então, nós não podemos de forma nenhuma nos assustar. Tem gente que vive assustado, tem gente que vive, temerosa, tem gente que vive preocupada, ansiosa. Não, lance fora toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma nos movermos debaixo do medo e assustados. Não tenha medo e não se assuste. Agora, por quê? Porque Deus falou isso para Josafá e o povo de Judá. Sabe por quê? Ele traz para si a responsabilidade daquela peleja. Ali era uma batalha, entre homens. Era um exército enfrentando outro exército. Mas as batalhas que nós enfrentamos hoje, elas não se resumem como aquela que Josafá teve que enfrentar. Quais são as batalhas que nós enfrentamos? Um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema no trabalho, um problema financeiro, um problema com uma enfermidade. Aí você pode enumerar, você pode citar as problemáticas que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, que todos nós enfrentamos, porque todos nós estamos sujeitos às batalhas da vida. E a Bíblia fala que Deus, ele declarou para Josafá e a nação de Judá: esta peleja não é vossa. Aí Deus fala para mim e para você também nesta noite: este problema que você está enfrentando não é seu. Essa problemática que você está enfrentando, coloque nas minhas mãos. Irmãos, quando o Senhor fala assim, esta peleja é minha, sabe por quê? Porque Josafá, assim como o povo de Judá, eles eram aliançados com Deus por meio da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Nós também somos aliançados com Deus por meio de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Então, quando nós nos aliançamos com o Senhor, automaticamente nós passamos a pertencer ao Senhor. E se nós pertencemos ao Senhor, todas as nossas pelejas, todas as nossas batalhas também pertencem ao Senhor. Os problemas que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem enfrentado, lança nas mãos do Senhor. Olha só o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Lança sobre ele, lançando, aqui a expressão, lançando. Por que Pedro escreveu lançando? Porque não é só lançar. Você pode lançar e pode continuar lançando. É uma
ação contínua. Todos os seus problemas, os problemas que você tem hoje, lança sobre o Senhor. Os que surgirem amanhã, lança sobre o Senhor. Os que surgirem semana que vem, continua lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Irmãos, e olha que expressão interessante. Você encontra lá no Salmo 40, no versículo 17. Diz assim, ó: sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Eu gosto dessa expressão. Sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Sabe por que Ele cuida de mim? Porque eu sou dele, você é dele, nós somos dele. Então, se nós somos dele, Ele vai cuidar de nós. E se Ele vai cuidar de nós, todas as pelejas, todas as batalhas, tudo que porventura vier contra nós, é o Senhor que vai guerrear por nós, porque nós confiamos no Senhor. No Salmo 20, no versículo 7 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, todos os problemas que porventura você esteja enfrentando, não importa o tamanho, não importa o volume, lança sobre Ele, lança sobre o Senhor, porque esta peleja pertence a Deus, porque você também pertence a Deus. E quando nós pertencemos a Deus, automaticamente aqui há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Sabe qual é? De que a nossa casa também será alvo da graça de Deus. Deus vai alcançar a nossa casa, a nossa família. Então, os problemas que de repente você esteja enfrentando, lança nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de você, da sua casa e de toda a sua família, porque a batalha é do Senhor. Todos os problemas que porventura se levantarem contra a sua vida, o Senhor é aquele que vai tomar a direção, vai tomar a frente e vai guerrear no seu lugar. E diz a Bíblia que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele jamais perdeu uma batalha, Ele jamais perdeu uma guerra, e não será esse problema que tem te afligido que vai fazer com que Ele perca, porque Ele jamais perdeu, jamais perderá, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, que possamos estar firmados, crendo e esperando somente no Senhor, porque a batalha é do Senhor.